Olá galera do YouTube, eu sou Antônio Luiz e aqui nós vamos começar com o nosso primeiro conceito importante nessa nossa caminhada para a gente aprender a programar para computadores, né? Esse primeiro conceito se chama algoritmo, tá? No final desse vídeo eu quero que você saiba exatamente o que vem a ser a palavra algoritmo. O que vem a ser um algoritmo? Bom, tentando ser bastante prático, eu peguei aqui uma receitinha de bolo. E o que contém essa receita de bolo? Bom, essa receita de bolo, ela contém vários passos, né, para serem seguidos, que no final desses passos, né, seguindo-se perfeitamente esses passos, você vai ter a solução de um problema, que é o problema de fazer um bolo simples. Veja bem que a gente não está falando aqui de um bolo de chocolate, a gente não está falando de um bolo de laranja, a gente está falando de um bolo simples. Então, eu tenho aqui alguns ingredientes e tem a maneira de preparar, né, alguns passos. Esses passos são: passo 1, bata as claras em neve e reserve. Passo 2, misture as gemas, a margarina, o açúcar até obter uma massa homogênea. Passo 3, acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos. Então, sem querer aqui continuar, porque nosso objetivo não é fazer um bolo, mas nosso objetivo é entender o que vem a ser algoritmo, né? Vamos esquecer essa receita de bolo aqui, vamos pegar aqui uma receita para somar dois números. Por exemplo, como que é a receita para somar dois números? Bom, o primeiro passo, eu preciso, antes de pensar aqui no algoritmo de soma de dois números, vamos tentar entender como que o nosso cérebro processa esse problema, quais os passos que o nosso cérebro faz para resolver esse problema da soma de dois números. Bom, vamos lá. Alguém chega para você e fala assim: pô, some, quanto que é, sei lá, 10 mais 5? Bom, nosso cérebro, ele se ateve a pensar na primeira parcela. Bom, 10. Depois ele pensa na segunda, que seria 5. 10 mais 5. Você pensa no primeiro número, pensa no segundo, e usando as instruções que você aprendeu ali na sua infância, né, você consegue somar, né? Você usa essas instruções, né, quando você é criança, para você somar dois números, por exemplo. Como é que a gente fazia? A gente botava duas balas, mais duas balas, e somava e contava, né, as 4 balas ali. 1, 2, 3, 4, então 2 mais 2 é 4. Bom, é claro que hoje isso aí está muito mais automático para a gente. Quando você fala 10 mais 5, se você não estiver pensando com o cérebro da Dilma, você chega à conclusão que 10 mais 5 é 15. Mas o importante é que seu cérebro pensou primeiro no número, depois seu cérebro pensou no segundo número, e usando as suas instruções que você aprendeu, você somou 10 mais 5 igual a 15. Bom, beleza. Veja bem que para resolver esse problema da soma de dois números, a gente usou uma receitinha muito parecida com aquela receita de fazer um bolo, né? Algoritmo é o que é? Uma receita de fazer bolo? Não, mas é bem parecido, né? O algoritmo, a gente vai trabalhar com esse conceito aqui, ó. Algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos bem definidos que levam à solução de problemas, de um problema em um número finito de etapas. Veja bem, o que fica importante aqui a gente guardar, né? Conjunto de regras, é um conjunto de etapas, de passos, de procedimentos, de regras e procedimentos lógicos bem definidos que levam à solução de um problema. Veja bem, o algoritmo para se fazer um bolo, ele resolve o problema de fazer aquele bolo, um bolo simples. O algoritmo de se resolver a soma de dois números, ele resolve o problema da soma de dois números.
Então, para cada problema, você vai ter um algoritmo. E o que é esse algoritmo? É o conjunto das regras e procedimentos lógicos bem definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Você não pode ter um algoritmo, por exemplo, que fique infinitamente processando nada. Toda vez que você desenvolver um algoritmo, esse algoritmo vai ter um número finito de etapas que vai resolver através das regras bem definidas, dos procedimentos bem definidos, ele vai resolver o seu problema, tá? Então, fiquem com esse conceito de algoritmo. Para não ficar um troço muito chato, né? Porra, legal, tá? Eu quero só que vocês pensem que os programas computacionais, os programas de computadores, eles são feitos seguindo regras e procedimentos lógicos bem definidos. Baseado nesse problema aqui de receita para somar dois números, eu fiz um programinha somar. Não quero entrar no mérito aqui de como foi feito esse programa em termos de linguagem. Isso aqui foi feito no Delphi, um programinha no Delphi, usando uma linguagem conhecida como linguagem Pascal. A gente não vai entrar nesse assunto exatamente agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para mim fazer esse programa aqui de somar dois números, eu segui meu algoritmo, onde eu tenho um campo que eu boto uma primeira parcela para ler essa primeira parcela, eu tenho um segundo campo onde eu leio a parcela 2, e ao clicar meu botão, meu programa pega a parcela 1 e soma com a parcela 2. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu botei aqui, vamos botar aqui 200, tá? Aí, pô, vou botar aqui, sei lá, 350. Claro, né? A gente pensando com o nosso cérebro inteligente, a gente vai chegar à conclusão que isso aqui dá 550. E aperta o botãozinho ali, né? 550. Beleza. O que eu quero explicar, o que eu quero que vocês não esqueçam, gente. O algoritmo, ele leva à solução de um problema. E quando você tem de posse esse algoritmo, você pode usar várias linguagens de programação, né? Se você estiver trabalhando com Java, você vai fazer seu programa em Java seguindo esse algoritmo. No caso aqui, eu fiz um programa em Delphi, né? E eu segui, é claro, cada linguagem vai ter as suas peculiaridades, depois a gente vai ver sobre isso. O que eu quero só é que você guarde esse conceito de algoritmo, porque é através dele que a gente vai conseguir resolver os problemas computacionais, tá? Algoritmo, conjunto das regras e procedimentos lógicos bem definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas, tá? Não precisa decorar isso, mas guarde, pense na receitinha de bolo, ó. O cientista tal desenvolveu um algoritmo que resolve um problema que há muito tempo não se solucionava. Quando você ouvir essa notícia que o cara resolveu, ele criou um algoritmo para resolver um determinado problema, você vai entender que esse cara criou um monte de procedimentos, de regras bem definidas que resolve aquele problema. Então isso é algoritmo, tá? A gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com esse conceito, tá? E a partir do próximo vídeo a gente vai ver as regras que a gente vai usar para expor o nosso algoritmo. Então, galera, até o próximo vídeo, ok? Um abraço a todos e até lá.